Muito bem, vamos falar agora sobre a questão de cloud. Então, se você trabalha aí já hospedando alguns sites, talvez você já passou aí pela hospedagem compartilhada, no caso, já foi o nosso caso aqui também, e talvez você tenha usado agora mais a questão das VPS, as functions e outras coisas, né, relacionado ao cloud. Então, vamos falar um pouquinho sobre por que, na experiência que eu tive, eu acho que a tendência realmente é que elas cresçam, mas algumas talvez estejam com melhor estratégia do que outras e vamos explicar um pouquinho alguns números. Por exemplo, aqui sobre o cloud, vamos ver um pouquinho sobre a questão de que é a minha experiência, não é que é 100%, né, só a experiência que eu tive, mas explica bem esses números aqui. Então a Amazon, a AWS, ela tem realmente uma grande parcela no mercado. A gente consegue ver aqui na imagem, ó, 33%, isso aqui é dados de 2022, mas a gente consegue perceber que a tendência é que continue assim, pelo menos por hora. O AWS realmente tem muitos artigos, muitas pessoas falando e muitos vídeos, na verdade, ensinando, então realmente a Amazon acaba ganhando bastante nessa questão. Mas a Microsoft tem chegado bem perto aí. E na minha experiência, contar um pouquinho sobre a experiência, você vê que o Google está ali para trás, mas contar um pouquinho da experiência que vai casar muito bem com esses números. A experiência que eu tive, quando eu fui fazer um projeto relacionado a... É que assim, eu fui mexer com functions, né? Porque a ideia era a gente ter um código que rodasse e não tivesse problema com respeito à performance. Eu queria que rodasse aquilo lá e me entregasse, independente quanto que ia gastar de servidor. Só que eu queria só naquele momento. Nosso projeto consistia em muitas, se fosse escalar, né? Se fosse máquinas, a gente ia ter muitas máquinas, só que por um tempo muito reduzido. Então a gente pensou nas functions, que a ideia deles é executar muito código, independente do que você manda para eles, vão executar aquele código e vão te entregar uma resposta, um arquivo, ou o que seja. Você executa realmente funções, em vez de você ter um servidor ali potente para executar aquilo uma vez ou outra. Então, a gente pensou nas functions. O que a gente ia executar? O PupTI, não sei se você já ouviu falar, PupTI ali com Node. Então, a gente consegue fazer muita coisa com ele. Por exemplo, acessar esse site aqui e pegar essas informações. Pegar, por exemplo, esse texto aqui. Você consegue fazer. Então, como se fosse um ser humano acessando o site e executando algumas ações dentro desse site. Então, basicamente era isso, só que isso demanda tempo e bastante da máquina. Gasta bastante memória e entre outras coisas. Então, por isso que a gente pensou em usar as functions. Só que isso não ia ficar o dia todo. Ia ser só em alguns momentos. Vamos lá, então pensando na fonte, vamos contatar os clouds que temos por aí, as opções que temos por aqui. Então, quais as opções que nós temos? Era inicialmente, né, a gente pensou na AWS, Microsoft e a Google mesmo. Aí, quando a gente entrou em contato com a Microsoft, eles ligaram, deram atenção, mandaram um e-mail. Então, ajudou a gente até a pensar em algumas possibilidades, teve um contato bem legal. Então, normalmente com a empresa, você vai entrar em contato, lógico, você pode estar assim, pesquisando vídeos e vendo a opinião de outras pessoas, mas como a gente ia trabalhar com um projeto maior e no caso somos uma empresa, né, a gente não é só na opinião dos outros, a gente quer realmente ver como funciona essa questão do suporte da empresa e como eles podem nos ajudar também nessas questões. Então, contato direto, principalmente nas corporações, é bem comum, né, esse entrar em contato, visualizar algumas informações, tirar algumas dúvidas, não só aí pela opinião de outros programadores, né? Aí nisso, a Microsoft ligou, deu atenção, certinho. A AWS já é maior, né? A gente até vê pelos números aí, maior nessa questão do cloud, pelo menos. Ela demorou um pouquinho, mas deu contato também. Ela mandou e-mail depois de um tempinho, mas pelo menos mandou e-mail, deu atenção. O Google nem respondeu. Então, esses números é explicado um pouco por causa disso. A Amazon realmente é grande, demora no caso o contato. Pelo menos com a gente teve essa demora. Mas respondeu. A Microsoft deu uma atenção muito boa. Então, essa crescida deles, tá vendo? Esse crescimento deles é explicado também pela atenção que ela dá ao desenvolvedor. Ah, claro, entre a Microsoft e a Amazon, a questão do marketing e outras coisas, a Amazon tem ganhado bastante, mas a Microsoft não está longe disso. Agora a tendência, pelo menos nessa experiência e nesse primeiro momento, a tendência é que o Google fique por aí mesmo, que não tem nem respondido, né, o contato, isso realmente nas corporações, que é onde normalmente movimenta
a maior parte do money, né? É muito importante essa atenção às dúvidas das empresas. Só que também não acho que só esses grandes vão crescer assim. Pelo menos a Amazon e a Microsoft tem a tendência é continuar. Agora a Google eu não sei, né, se realmente a tendência é crescer tanto assim, pelo menos nessa experiência. Só que ainda tem outras empresas que podem estar correndo por fora aí. Ah, mas que empresas estão correndo por fora? Ó, tem outras empresas que oferecem basicamente a mesma coisa, ou às vezes não tantas opções, igual a AWS, tem um montoeira de opções lá. Às vezes a gente até se perde em tantas opções que ela oferece, tudo que ela oferece. Aqui você vê, ó, sobre essa questão que tem outra estatística. Eu deixo esses dois sites na descrição do vídeo, para vocês acompanharem. Mas tem aqui, ó, mostrando sobre essa questão dos números também, ó. A AWS, 73, bem parecido aqui lá. Aqui também é de 2022, mostrando essa porcentagem do mercado. A gente vê realmente que eles dominam bastante, mas eu acho que tem outros competidores aqui, ó, que estão correndo por fora. E quando a gente fala em diminuir gastos, como tem acontecido bastante agora em 2023, as pessoas veem isso. Então quem está correndo por fora, você vai às vezes vai querer hospedar algo, em vez de ficar fazendo tudo em microserviços, como as pessoas têm feito, entre outras coisas, dando funk, tudo separado, por que não usar aquele velho monolito em uma máquina potente, mas com custo menor? Porque se eu hospedar, né, na Amazon, na Microsoft e na Google, que seja, né, você gasta mais porque eles te entregam mais opções, né? Por exemplo, a AWS, essa questão de ter servidores em várias partes do mundo. Só que aí, claro, né, cada um vai estar pagando por aquilo que a empresa está oferecendo. Mas tem outras empresas que correm por fora, por exemplo, tem a DigitalOcean, que oferece servidor também, tem a Vultr, né, que também oferece servidores, inclusive tem até no Brasil a Vultr, né, você pode estar assim, comprando servidores que sejam bem perto, caso da Amazon, né, Amazon, Microsoft, a Google também, se não me engano, mas consegue entregar servidores muito perto da gente, aqui no Brasil, e tem velocidade muito alta nessa questão do desempenho. Então, aqueles milissegundos, né, que a gente faz a medição no geral, onde está o servidor, isso conta muito para a velocidade do site. Então, a Vultr, tendo um servidor aqui no Brasil, já também entrega bastante qualidade e velocidade. Pena que é a mais cara das três que eu vou falar, que tem a Contabo também. Se você quer economizar, com certeza a Contabo é a melhor opção. Tirando um probleminha, né, que você vai ter que escolher um servidor, pelo menos nos Estados Unidos. Se você deixar lá na Alemanha, né, aí o desempenho cai muito. Então você paga um pouquinho a mais, mas pelo menos compra um servidor nos Estados Unidos, né, um VPS nos Estados Unidos. Já a DigitalOcean é nos Estados Unidos mesmo, desses três é o mais barato, né, a DigitalOcean é mais barato. Não, mais barato não, na verdade a Contabo é mais barato se você comprar nos Estados Unidos, mesmo assim fica mais barato que a DigitalOcean e te entrega muita performance, pelo menos as máquinas são bem mais performáticas. A gente tem mesmo VPS na Contabo, temos VPS na DigitalOcean, só na Vultr que ainda não temos, mas temos essa pretensão de migrar pelo menos alguns projetos e deixar aqui no Brasil, né, pelo menos os servidores no Brasil, para a gente ver essa questão da performance, se realmente vai valer muito a pena. Então a tendência é realmente que pelo menos os dois, a Microsoft e a Amazon, se mantém ali na liderança. Outros estão correndo por fora, pelo menos essa baixa de valores, essa economia que o pessoal tem feito bastante em 2023. Eu acho que eles estão correndo por fora e vão abocanhar um pouquinho mais o mercado. Mas esses dois aí, pelo menos que eu tenho visto, que vai continuar. Agora a Google, acho que está vacilando, pelo menos esse suporte aí, por isso que eles não têm tido, né, tanto mercado mesmo sendo uma empresa tão grande assim. Então esse foi o vídeo, falando um pouquinho sobre o Cloud, a experiência um pouquinho que nós tivemos com as três, pelo menos aí, nesse projeto que nós procuramos. Se você gostou do vídeo, gostou da experiência, não deixa de curtir, compartilhe o vídeo aí e se inscreva no canal.